Boa noite, família. Vamos para o evangelho de hoje. Tentativa 3 de conseguir gravar essa aula. Ontem era quase 11 horas da noite, estava tentando gravar essa aula, porque eu sempre gravo uma aula do dia seguinte. Ontem eu não consegui, não deu certo. Gravei um vídeo de quase mais de 25 minutos, apaguei. Fui tentar gravar de novo. Acabou a bateria e parou de gravar. E hoje eu vou tentar de novo gravar essa aula, família. Não sei porquê, porque é um capítulo tão simples, que todos nós já conseguimos alcançar esse conhecimento, né? O 17º capítulo é Sede Perfeitos. Talvez eu entenda o porquê da minha dificuldade de gravar, né, família? Preciso estudar muito essa aula. Todos nós precisamos muito. Então vamos conversar um pouco. Na aula anterior, sobre esse capítulo, eu conversei sobre o homem de bem, né? Falei sobre o homem de bem. Não tem como fugir desses tópicos, né? Aqui vem dizer sobre os caracteres da perfeição. Quais são as características do homem de bem e qual deve ser a nossa prática, a nossa busca, para a gente um dia conseguir alcançar a perfeição, né? Então vamos conversar, família. Por mais que pareça algo tão distante de nós, a perfeição, que sabemos que não alcançaremos ela no final dessa jornada terrena, é a nossa busca. E a busca da perfeição é o melhoramento moral, processo de se conhecer, de se reformar, a fim de melhorar cada dia mais a nossa prática, cada dia mais chegar perto de sermos caridosos o tempo todo. E a gente olha para todo esse conteúdo e acha que não é pra gente. Fala, não, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra mim, não. Perdoar, é amar o próximo, é ser um homem ditoso. Olha como é lindo. O evangelho é lindo, família. A teoria é tão linda e tão simples de falar, né? Sede perfeitos, né? Como vosso Pai Celestial o é. Nossa, como é lindo isso. Agora a prática, a gente sabe que é a prática, né? E só que a gente tem que entender uma coisa. Não é a primeira vez que estamos encarnados, tá? Não é a primeira vez que eu vim para a Terra e estou tentando me melhorar, estou tentando aprender e evoluir. E vai saber, graças a Deus que eu não lembro, por quanto tempo eu corri da espiritualidade que me orienta, que me acompanha nessa minha jornada, nesse meu processo de progresso espiritual, né? Meu processo evolutivo. E quantas vezes eu devo ter dito não quero saber disso, prática não é para mim agora, não quero me melhorar, enfim. E hoje, mais uma vez, sendo acompanhado de perto pela espiritualidade que me ama muito, que me educa com muito amor e me auxilia nesse processo, estou tentando mais uma vez tentar avançar um pouquinho mais. E esse é a busca de todos nós. Então, o que a gente tem que entender é a espiritualidade que já alcançou a evolução, muitos da espiritualidade que nos acompanha, alguns, já são espíritos puros, família, né? A espiritualidade do nosso templo já passaram por todas essas fases de busca de conhecimento e da prática e hoje encontram-se no estágio mais elevado que nós, por isso eles estão como orientador e não ao contrário. E a gente olha às vezes pela a pureza, a bondade, a simplicidade que a gente é direcionado, né? Que a gente é tratado pela espiritualidade e acha que isso é inalcançável para mim. Vamos se dizer que é inalcançável hoje, mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Uma casa não é construída pelo telhado e pelo alicerce. Então hoje nós estamos no alicerce desse homem de bem e é isso que a gente está buscando. Todos nós da família Kaberomaru de Aruanda fomos escolhidos para participar deste templo porque viram em nós a necessidade de ser auxiliado, né? Que a gente precisa de tratamento, de ser
doutrinado, mas viram em nós capacidade, sim, de melhoramento moral, do qual pode fazer da gente um trabalhador da luz, um homem melhor, né, um ser humano melhor, a fim de ser um instrumento melhor para caridade. Então, se nós todos fazemos parte dessa família, porque eles viram em nós alguma capacidade. Então, nos caímos de paraquedas dentro do terreiro, e uns vão conseguir se melhorar e outros não. A aula é dada para todos, estamos todos na mesma sala de aula. O entendimento, sim, pode ser compreendido de maneira diferente, mas a oportunidade é a mesma. Então, significa que, por hoje, nessa minha encarnação, eu tenho que me comprometer, querendo ser o médium de Umbanda, fazendo parte do templo, me comprometer a me conhecer. A responsabilidade que me cabe não é atingir a perfeição, não é essa. A minha responsabilidade com a minha parte é me conhecer, porque cada um tem um processo, somos seres individuais e essenciais para a obra. Então eu tenho que me conhecer e, analisando a minha vida, a parte que me cabe é tentar melhorar as minhas ações. Cada dia um pouco. Cada dia um pouco. E esse é um processo individual, particular, e que cabe a mim, é eu que decido qual é o tamanho do meu comprometimento, o que eu quero mudar, o que eu quero fazer, e eu não tenho cobrança da parte espiritual. A cobrança sempre é minha. Porque a aula é de acordo com o aluno, somos seres inteligentes, às vezes parece que não, mas somos, e somos assistidos pela espiritualidade, todos conhecem o nosso potencial e torcem e nos auxiliam para que a gente alcance o mais rápido, o mais breve possível, uma melhoria moral e que a gente sofra menos. É esse o intuito, que a gente é educado com amor pela espiritualidade e não com chibatada. Eles querem que a gente sofra menos, não que a gente se eleve mais, é que a gente sofra menos. E nos melhorando moralmente, vamos nos tornando instrumentos melhores, mais afinados com a espiritualidade para a obra da caridade, que é essa a finalidade da Umbanda, levar auxílio a todos que precisam. E a gente comete alguns deslizes na nossa reforma íntima querendo nos comparar. O evangelho inteiro é sobre virtudes, o ensinamento de práticas, como de compreensão do mundo espiritual, e a gente vê Cristo, a máxima, é o nosso maior exemplo da prática, da caridade, e falar, muitos falam, eu não sou Cristo. Mas, se ele veio em terra nos ensinar, é porque temos capacidade sim de nos melhorar. Senão não teria dito para os homens na carne, né? Então cabe a gente fazer essa busca e essa procura. Como eu disse, quantas vezes a gente já correu do caminho do bem, de servir a Deus como instrumento da luz. E hoje determinamos então, escolhemos e ser amparado pela espiritualidade, ter conhecimento disso. E a gente tem um primeiro engano quando a gente conhece a Umbanda, que a gente começa a conhecer, acho que 1/10 da espiritualidade que nos acompanha, que são os guias de trabalho de cada um de nós, é 1/10 da parte espiritual que nos acompanha, e aí a gente logo pensa, nossa, esse guia é maravilhoso, é evoluído demais, tem muito amor, muito conhecimento, muita luz, então meus problemas acabaram. Ele está aqui dizendo que vai me auxiliar, ele está me acompanhando no meu processo, nesse meu progresso, que sabe Deus quanto tempo já faz que ele está comigo, então meu problema acabou. Agora não tem mais problema, tudo que eu sonho será realizado com facilidade, e então agora estou tranquilo, né? E tem a dura realidade para a gente entender, que a gente tem hoje o compromisso de vestir, de usar e de praticar o conhecimento que é passado por eles para nós, que eles só podem fazer a parte deles, e eles o fazem com muito amor, com muita grandeza, sempre tentando nos aliviar, nos trazer esperança para a gente, nos animar, e fazendo que a gente veja que é capaz sim, que a gente não está sozinho nessa jornada, e essa é a grandeza que a gente descobre dentro da Umbanda. Não estamos sozinhos na busca individual do nosso progresso evolutivo. Só que cabe a cada um, né? Ajuda-te e o céu te ajudará.
Não tem como a espiritualidade fazer a parte de ninguém e não tem como a espiritualidade ajudar quem não quer ajuda, não é assim? Então temos a nossa parte. A nossa parte é a nossa busca individual. Mas tem algo fantástico nisso. Quando a gente começa a entender e aprender o que é o processo de melhoramento moral, de elevação, de reforma íntima, o ser humano, nesse instinto de querer viver bem, né, e correr de ser um homem de bem, ele quer conforto, né, ele quer facilidades. Então, o que seria mais fácil para a gente, né, no nosso processo de reforma e melhorar a nossa prática? Que todas as pessoas que estão à nossa volta praticassem ela. A busca do melhoramento moral, de tornar suas ações melhores, de ter essa busca particular de se tornar alguém melhor. E aí seria muito fácil, vamos falar assim, seria mais fácil essa nossa busca de melhoramento da prática da caridade. Só que a reforma íntima, a elevação moral, a busca dessa perfeição tão sonhada por todos os espíritos, é um processo individual. E o meu foco tem que ser unicamente voltado para mim, para minha parte. Eu tenho responsabilidade e tenho a capacidade de criar o que eu quiser para a minha vida e não para a vida do outro. Então não tem como, se eu cobrar o meu próximo dentro da minha casa, no trabalho, o amigo, dentro do terreiro, em qualquer lugar que eu for, se eu estiver cobrando o outro nesse processo de melhoria para facilitar o meu processo, vamos falar assim, né? A gente quer dar bom dia e ouvir o quê? Um bom dia, né? Tudo bem? Tudo bem, quer sorriso, mas nem todos estão nessa mesma sintonia. E toda vez que eu faço isso, eu estou perdendo o meu foco na minha parte, no meu processo e querendo controlar o processo do outro. E isso não cabe a nós, né? Por mais perfeito que seria, né? A ideia, a intenção seja das melhores, tá errado o processo é individual, particular. Eu estou nessa busca, eu estando nessa busca não significa que todos estão. Então eu tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é buscar ser um homem melhor, um pouquinho de cada vez. Todo dia melhorando uma ação, aprendendo com os meus erros, tendo respeito e amor por mim, sabendo que eu sou falho, que eu vou errar, e que até nesses erros eu vou ter conhecimento, terão coisas boas para mim. Que eu vou entender que são plantios ruins para mim mesmo, e eu vou tender a melhorar essas ações um pouquinho de cada dia. Um dia eu começo dando bom dia, no outro dia agradecendo pelo dia, no outro dia fazendo o outro sorrir, aí eu escorrego, coloco tudo a perder, e no outro dia eu já acordo de novo. A gente não perde, né? A gente não perde. Então a gente tem que não se melindrar, olhando para quem está diante de nós, a nossa evolução, achando que a gente é incapaz, e que não é para mim, que eu nunca vou conseguir, e sair dessa sintonia, e saber que graças a Deus somos amparados por quem já passou por essas situações, que tem mais conhecimento e mais luz que nós. Então estamos sendo auxiliados e amparados por quem tem conhecimento de causa, né? E somos amparados com amor, e não com cobrança, e não com desrespeito. Então temos que olhar dessa maneira para quem está adiante. E para quem está antes de nós, que ainda não começou no processo de busca de melhoramento moral, temos que ajudar para que esse processo seja mais fácil para ele. Porque o pouco de progresso que a gente consegue, por mínimo que pareça, tem gente que ainda está lutando para alcançá-lo. Então, não podemos olhar com soberba e com vaidade, achando que eu já evoluí. Pelo contrário, se a gente estiver olhando dessa forma, não avançamos em progresso nenhum. Pelo contrário, estamos com tudo a fazer ainda, né? Porque estamos elevando algo que é contra as virtudes, que é o orgulho, a vaidade, a soberba. E temos que olhar com humildade e com amor, que essa é a prática, é para isso que a gente tenta se melhorar, para praticar melhor o auxílio ao próximo, porque fora da caridade não tem salvação, e auxiliar, para que a gente identificando os processos que cada um estão, se a gente tiver essa capacidade, né, não são todos que têm, e nem é uma obrigação, que a gente facilite então o caminho do próximo, para que consiga evoluir da maneira mais leve, sofrendo menos. Esse é o nosso papel. A regra da Umbanda já é bem clara e diz isso. Com os espíritos que sabem mais, que estão adiantados à nossa frente, aprenderemos, e com estão atrasados, né, nesse progresso, auxiliaremos. É a lei da Umbanda. Então é isso que a gente precisa entender, que estamos sendo auxiliados com amor
e temos que passar o auxílio com o mesmo amor e não com cobrança. A gente tem que ajudar a aprender a educar com amor, com simplicidade, com muito respeito. Não significa que todo mundo tem que pensar igual, porque isso é impossível. Cada um está no progresso e a gente não pode ficar calculando o progresso do próximo, porque a gente não consegue calcular nem o nosso próprio progresso. Cada um vem para a carne com uma prova, com uma expiação, com algo a fazer, com a sua missão, cada um com a sua particularidade, né, individual, sua busca individual do seu processo de evolução. E não significa que avançaremos muitas casas nessa busca evolutiva, né? A gente tem que aprender que essa busca de ser de perfeitos, de se tornar um homem de bem, é a gente fazer o nosso melhor. Mas não significa que eu fazendo o meu melhor vai ser o melhor esperado. Porque cada um está num processo. Cada um está numa casa nessa grande caminhada. Então não adianta querer cobrar. A pessoa está fazendo o máximo dela. E hoje ela já consegue ser um pouco melhor. E a gente tem que ficar feliz por isso e não cobrar que ela seja mais. Porque ela está dando o melhor dela. Se ela não estiver dando o melhor dela, não é parte de nossa colher isso. Vigiar isso, esse processo. Por isso, graças a Deus, somos amparados por espiritualidade que estão adiantados à nossa frente. E eles não cobram a gente. De novo, galera, você escorregou nesse erro. De novo, essa aula. De novo, ele nunca fala assim comigo. Ele vem com muito amor e me auxilia. Então é assim que eu tenho que aprender a olhar para o meu próximo. Entender que cada um é cada um. Quanto mais as pessoas melhorarem a nossa volta, lógico, facilita demais o nosso trabalho, sem dúvida, né? Mas não significa que eu tenho que cobrar isso, né? Ser de perfeitos, buscar ser um homem de bem, é uma busca de todos nós. Só que cada um tende a fazer o seu melhor. E o melhor de cada um não significa que é o melhor para mim. É o melhor que ele está conseguindo fazer. Eu tenho que me felicitar por isso e ficar feliz como os guias ficam de ver a gente hoje buscando esse caminho. É uma evolução gigantesca da gente estar buscando conteúdo para aprender a se melhorar, para a gente aprender a um dia conseguir alcançar a prática, né, da caridade, de ter todas as virtudes do homem de bem. É a busca nossa. Então, só de estar nesse caminho, alimentando o nosso espírito com esse conteúdo, fazendo parte desse grupo que está nessa busca, que é a prática da caridade e o melhoramento moral, já é uma evolução gigantesca. Então a gente fica esperando muito da gente, quando a gente escorrega, a gente melindra, xoxita, agora acabou, aí é o vitimista, aí é o pessimista que encosta. Não, vamos parar com isso. Somos falhos, somos seres humanos, não sairemos dessa encarnação perfeito, mas essa jornada é uma só e ela é eterna, tende ao progresso, né? Estamos rumo a ele, graças a Deus, estamos sendo amparados. Que privilégio maior do que esse? De saber que somos amparados o tempo todo e toda vez que eu pedir auxílio, eu serei auxiliado, e para isso só basta que eu faça a minha parte, que eu busque me melhorar, sem calcular que eu poderia ter feito melhor. Sempre é assim. A gente tende a buscar perfeição nas nossas ações e sempre a gente vai tentar olhar, a gente vai olhar para o que a gente faz e vai falar, poderia ter ficado melhor. Poderia ter ficado melhor. Isso não significa que eu deixe de tentar fazer. Se eu assistir minhas aulas, todas as aulas que eu assisto, eu falo, devia ter falado de outra coisa, eu não falei. Devia ter feito de outra maneira, eu não fiz. Então, por isso, eu vou parar de gravar, eu não gravo mais aula. A aula é para mim também, eu também estou aprendendo. Então, a gente tem que parar de olhar para a gente se comparando, com comparativo, e parar de comparar as pessoas, né? Quem está buscando mais, quem não está buscando se evoluir, quem está buscando a prática, quem não está. A gente tem que olhar, graças a Deus, com a leveza, né? Com a leveza de que eu sou responsável simplesmente pela minha parte, e a minha parte cabe me conhecer, me melhorar, evoluir moralmente e fazer o meu máximo. É isso que eu tenho que buscar todos os dias da minha vida. É essa a nossa busca, fazer o nosso melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, a gente fala, poderia ter feito melhor, mas eu dei o meu melhor. Esse era meu melhor hoje. Meu melhor hoje me permitiu sorrir. Amanhã talvez eu cante. Não é assim? Então a gente tem que ficar feliz com o nosso processo e nos vigiar, nos conhecer. Santo Agostinho aqui nesse capítulo ele dá a aula de como deve ser feita a reforma. De olhar todo dia nossas ações
e vigiando assim as ações que devemos parar de fazer e qual que deve ser a nossa busca para melhorar. É dia a dia, né? É um trabalho longo, não temos limite para isso. E a busca, quanto mais a gente quer maior tem que ser nosso comprometimento de nos elevar moralmente, de buscar conhecimento para entender os processos espirituais, não é? Porque somos espíritos encarnados, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui de férias e ninguém está aqui achando que vai encontrar facilidades porque descobri a Umbanda e agora eu tenho guia. Todo mundo é médium, família, e bem-vindo à prática. Se estamos num planeta de expiação e provas, o que significa isso, família? Que todos nós, eu sou luz, né? Vamos falar assim, que nem eu falo, eu sou luz. Eu vim aqui, não sei para quê, me mandaram errado para cá. Significa que eu estou num processo de melhoramento, de busca de me melhorar. É simples. Se eu não tivesse mancha, eu não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Mas graças a Deus estamos juntos e juntos de nós estão muitos que nos amam, que nos querem bem, que nos educam com amor. Então, sede perfeitos, uma aula bem tranquila e fácil. A gente tem que, é a nossa busca. Não significa que alcançaremos ela no final da nossa encarnação, nesta encarnação, e não significa que tendo conhecimento, começando a conhecer e ter contato com reforma íntima, melhoramento moral, processos espirituais, significa que amanhã minhas ações serão transformadas. Nossa, amanhã eu não xingo mais, amanhã eu não reclamo mais, amanhã eu não erro mais. Não significa isso. Significa que para cada ação que eu tiver, eu vou ter uma perspectiva diferente de olhar, de entender o que eu preciso melhorar, o que eu preciso deixar de fazer. É esse o processo. Cada um fazendo o seu melhor. Então, estou tentando fazer o meu melhor, buscando, e todos nós temos somente essa obrigação. Individual, particular, com amor, com respeito, com simplicidade, com muita humildade, de entender que todos somos iguais, cada um está no processo. A gente não pode olhar para quem... A gente faz isso com a espiritualidade que está à nossa frente. Eles estão morando numa casa de madeira, maravilhosa e perfeita, e nós estamos com a sementinha da madeira que ele plantou. E a gente olha e fala, não vou conseguir. Eu estou com a semente ainda. Mas ele também um dia já teve sementes na mão. E ele plantou, e ele cuidou, ele passou por todos esses processos. Por isso é fácil deles nos auxiliarem nessa caminhada. E quando eu olho para o próximo que ainda não tem semente na mão, o meu dever na busca de querer ser um homem de bem, um homem melhor, praticar a caridade, é eu olhar e falar para ele, irmão, isso é pedra, isso não é semente. Eu vou te auxiliar a achar as melhores sementes. Porque eu também demorei muito tempo para conseguir achar sementes boas. Plantei muitas ruins, não deram certo, e hoje eu tenho uma semente maravilhosa na mão. E se você quiser, eu posso te auxiliar a encontrá-la. Reforma íntima, melhoramento moral e o principal de todos, se conhecer. Essa é a tarefa mais maravilhosa que temos. A gente tem que nos conhecer. Buscar nos conhecer. Porque assim seremos verdadeiros com a gente, não ficamos calculando. Calma aí, alguém fez alguma coisa? Tá errado. Eu fiz a mesma coisa, mas eu fiz errado é errado, certo é certo, né? Assim. Então, vamos olhar pra gente com mais respeito, com mais humildade e entender que todos erramos, mas a nossa busca tem que ser a melhor possível. De que quando errar, olhar, respirar e falar, calma, isso eu não posso fazer mais. E tentar melhorar um pouquinho de cada dia, sem pressa. A gente tem que ter uma base muito sólida, e essa solidez a gente só consegue encontrar quando a gente se conhece. E a gente para de mentir para mentiroso, para de fantasiar que eu estou evoluído, que eu alcancei minha reforma íntima, que o evangelho para mim agora é coisa simples, só tento que ler, só passar para vocês, porque não precisa aprender. Aí eu tomo 3 aulas, em menos de 2 dias, eu tomo 3 aulas sobre o mesmo capítulo, e não sei o porquê, né? Família, estamos no mesmo barco, então vamos nos auxiliar nesse processo, e que com muita fé em Deus, com essa confiança que dá na gente de ser amparado pela espiritualidade que tanto nos ama e que tanta luz tem, alcançaremos um dia a pureza de espírito, o espírito puro, o homem ditoso, o homem de bem. Muito obrigado pela oportunidade, família. Sede perfeitos, família, como vosso Deus o é. Obrigado pela aula, família,
Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.